Aí você tem a imagem de Senna, Berger a seu lado, as Williams na segunda fila, as Benetton na terceira fila com o Nelson Piquet, depois vem as Ferraris na quarta fila, Gugelmin na sexta fila, na sétima fila. Passou a bandeira verde, vai vir a luz vermelha. Aí a luz verde, vamos para a largada, Senna tenta largar bem, Berger vem por dentro, Senna vem para tomar a ponta, Schumacher vem abrindo, vem brigar pelas primeiras posições, Mansell pularia em terceiro, Piquet vem para brigar pela quarta, Senna é o primeiro, Berger é o segundo, a terceira posição é de Mansell, depois é só água com Schumacher e Piquet brigando, os dois pela quarta posição, uma Williams caindo para trás, Senna abre bem na ponta, depois vem Berger. Aí Ayrton Senna para tentar fugir, e é grande a vantagem de quem vem na frente, porque é só quem enxerga direito. Daí para trás, Patrese e Nelson Piquet, que parece ter conseguido ali a ultrapassagem em cima de Schumacher para assumir a terceira posição. Vamos na primeira volta, repare a câmera molhada, água para todo lado. Ayrton Senna, depois vem Berger ali já com mais cuidado. A terceira posição é de Mansell, depois vem Piquet, depois vem Schumacher, são os 5 primeiros colocados. Aí Senna pela metade da primeira volta, Berger, veja Mansell, depois Piquet, depois Schumacher, depois a Ferrari de Alesi, depois Riccardo Patrese, depois Morbidelli, depois aparece Pierluigi Martini, depois a primeira da Lara. São os primeiros colocados nesta primeira volta. Repare como o piloto vem buscando na reta um traçado diferente, o Schumacher botando ali do lado de Nelson Piquet para disputar a freada. Vem por dentro o Schumacher para fazer a ultrapassagem. Vem Schumacher ali por dentro para assumir a quarta posição na briga particular com o Nelson Piquet. Esse é Gerhard Berger que está em segundo. Senna vai abrindo na primeira posição. Eu repito, a vantagem é muito grande de quem está na frente. O problema de Senna deve começar realmente quando ele começar a pegar os retardatários, ele entra na água como todo mundo. Olha a dificuldade para segurar a barata. Senna vem para completar a primeira volta. Senna é o primeiro. Abrindo boa vantagem, Berger é o segundo. Mansell vem ali na terceira posição. O Piquet vem em quarto, recuperou a posição, o Schumacher em quinto. Recuperou a posição o Piquet depois que o Schumacher conseguiu a ultrapassagem no final do retão. Aí vem Senna na segunda volta. A vantagem de Ayrton Senna foi de 3 segundos e 43 em relação a Gerhard Berger nesta primeira volta. Aí você tem a tomada aérea, que é como dá para enxergar alguma coisa melhor, porque no circuito de Adelaide as câmeras estão posicionadas próximas à pista. O Berger está abrindo ali do Mansell e o Piquet vem tentando a aproximação em cima de Nigel Mansell. Os carros vão se espalhando na pista, todo mundo com muito cuidado. Mas é o Schumacher quem vem ali. Você vê a tendência do Mansell de buscar um traçado diferente do Berger exatamente para evitar o spray. O Schumacher é quem vem ali, na quarta posição. Eles vão com 80 voltas para o final. Quando eles completarem essa volta teremos 79, mas eu repito, tem que ser no tempo, porque não vai dar para fazer 81 voltas em 2 horas nessa pista encharcada em Adelaide. Você vai acompanhando o Mansell, que é o terceiro colocado, e o Schumacher tentando a aproximação, já completando a segunda volta. Bom, até agora foi um estudo da pista, cada um estudando a pista. Está na hora de começar as rodadas. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Aí Senna saindo da chicane. Na sequência da chicane são 6 curvas seguidas, até pegar a parte mais de alta do circuito. Você viu ali, tem a chicane e depois ele começa a série de curvas, uma para a direita, a segunda para a esquerda, são pequenas retas separando a chupa, segura que a barata quer sair. Aí toda a habilidade de Ayrton Senna, o carro quis sair, você viu como ele virou a roda ao contrário, compensou, acertou nos pedais. Deu a primeira grande escorregada Senna, mas trouxe na habilidade. Vai na terceira volta. Aí Ayrton Senna, 32 vitórias, 60 pole positions, 3 títulos mundiais em 88, 90 e 91. O Mansell já fez a ultrapassagem em cima do Berger. E para passar e para deixar para trás, quer dizer que o Berger já se atrapalhou.
A TV não mostrou, mas evidentemente o Berger. Aí o que acontece também é que o carro às vezes roda, ele dá o 360 e segue. Mas o Berger ou aconteceu isso ou deu uma escorregada das boas. O Mansell já conseguiu ultrapassar o Berger e já vem na segunda posição. E o Schumacher vem chegando ali em cima do Berger. Repare. Ele arriscou, mas não deu para segurar na freada. Dá a impressão de que, olha, não tem nenhuma aderência o carro do Berger. Não tem nenhuma aderência o carro do Berger. O Schumacher vai para cima do Berger. É difícil a situação de Berger. O Berger é o terceiro, o Schumacher é o quarto. Senna já vai para completar a terceira volta. Senna e Mansell já completaram, o Berger vem completando agora em terceiro. As McLaren foram elas preparadas a pedido dos pilotos para render mais nas retas, mas aí tem uma diferença. Pela construção dos dois carros, a Williams tem uma possibilidade de ter sempre mais aerofólio do que a McLaren. Na Espanha, por exemplo, aconteceu isso na chuva, quando molhava, o Mansell andava muito mais do que o Berger e do que o Senna, porque a McLaren tem um limite de aerofólio. Por mais que ela use, por mais angulagem que ela dê, por mais que ela busque a pressão ali atrás, o downforce ali atrás, a Williams tem sempre uma possibilidade, pela construção do carro, pelo projeto, pela aerodinâmica do carro, ela tem sempre a possibilidade de ter mais aerofólio. E na chuva, quanto mais aerofólio, melhor. Por isso é que o Mansell já deixou o Berger para trás e já vem se aproximando de Ayrton Senna. Tem o carro muito mais no chão, o Mansell, exatamente o aerofólio, aquela asa traseira ali, ele tem mais pressão ali atrás, o carro fica mais no chão. Olha como ele já vem se aproximando e a tendência é de que ele possa chegar e de que possa conseguir a ultrapassagem. Porque se as McLaren melhoraram, o Japão deram aquele banho e a tendência era que andassem na frente aí no Grande Prêmio da Austrália, por ter mais aerofólio traseiro, as Williams passam a ter o favoritismo na prova. Inclusive aquela diferença de 3,39 mostrada aí pela televisão australiana já não vale. Aquilo já é no momento, foi no momento que os dois passaram pela reta dos boxes. Você vê nitidamente que a diferença é bem menor do que isso e que o Mansell realmente tem o carro muito mais na pista. Difícil para os dois segurar na mão, mas muito mais na pista. E o aerofólio, quando se diz que tem mais aerofólio, tem mais inclinação. Ali é tudo regulável, aquela parte de trás. Então há furinhos na lateral, então a feita a regulagem aumenta a inclinação. E realmente o Mansell tem mais. Quanto ao Berger, me parecia que o carro estava tocando no chão, o que pode identificar um problema de suspensão ou até mesmo perda de pressão do pneu. Porque realmente ele não conseguia deixar o carro no chão. Aí você vai vendo o Senna em primeiro, ainda sustentando a vantagem para Nigel Mansell, que é o segundo colocado, com Berger em terceiro na briga com o Schumacher, Nelson Piquet vem logo atrás, Maurício Gugelmin sustenta a 12ª posição, aliás, passa a ocupar a 12ª posição, ele que largou em 14º, o Gugelmin também é muito habilidoso em corrida na chuva, dirige muito bem na chuva, só que deve estar passando um sufoco terrível ali, ele, o Moreno, todos aqueles que vêm no bolo do pelotão intermediário no meio dessa água toda. Olha o Mansell como vem lá por fora. Tem outra coisa também, os pilotos na chuva, eles buscam também um traçado diferente e passar numa parte da pista onde normalmente não passam. Se na corrida em condições normais, no tempo seco, quanto mais borracha na pista, melhor, mais gripe, mais aderência tem os carros. Na chuva, quando você mistura água com a borracha, vira um sabão danado. Então os pilotos buscam um traçado diferente exatamente para fugir da parte emborrachada, para tentar fazer com que esses discos do pneu provoquem melhor essa separação da água do asfalto, para que eles possam ganhar um pouco mais de sustentação. Então daí que eles vêm fugindo daquilo que seria o traçado normal. No circuito tradicional é mais fácil. Nesse aí é mais difícil, não tem muito como fazer curva por fora, não. Passa para onde dá. Você pode no máximo mudar o traçado pelo Mansell, mas não é reta, porque na hora da tomada é um traçado apenas, não tem outra opção. E o Mansell vai se aproximando cada vez mais de Ayrton Senna. Vamos já com 6 voltas, no total de 81 voltas. Aí o Mansell, ele vem para cima, ele vai tentar a ultrapassagem. Ayrton Senna vai tentar o quê? Ayrton Senna vai tentar se manter no traçado nas curvas
para exatamente por ter menos aerofólio, o que é ruim para ele na curva. Ele vai tentar ganhar na reta para evitar uma ultrapassagem, que o Mansell possa chegar para disputar a freada. E aí o segredo o que é? Se manter no traçado nas curvas, porque passa a ser difícil a ultrapassagem. Vamos ver na reta agora. O Mansell, que veio sempre fugindo do vácuo para não pegar o spray, repete agora. Ele não vai buscar ali o vácuo, senão ele não vai enxergar absolutamente nada. Aí o Senna, na boa ainda, o Mansell coloca por dentro, mas também não dá para atrasar tanta freada assim não, senão passa reto. Outra vez deu uma escorregada, balançou o Senna. Repare que o carro do Mansell, quando eles vão passar e vigiar agora no limite nessa disputa de posição, com o carro do Mansell tem realmente mais estabilidade. Aí a briga pela primeira posição. Você vai vendo o Nelson Piquet. Dá pra voltar. É aquele 360 que eu falei. Você vai, segura, muda a marcha, chama no pé, na embreagem, ajeita no freio. Esse é o ponto da pista, acho que é um dos poucos que permite esse 360. Realmente sai da pista, mas tem um acostamento todo de asfalto. Você rodou exatamente ali e pode voltar fácil. O problema ali é o soalho do carro, porque ele, repare, quer ver, ele vai bater com o centro do soalho ali na zebra, olha. Ali. Tá vendo? Porque a zebra é alta, ele passa pro lado lá da zebra, ele dá com o centro do soalho ali em cima daquela zebra alta. Sendo que o Piquet não chegou nem a perder a posição ali. Não tinha ninguém colado nele, ele não chegou nem a perder a posição. Sempre Senna e Mansell nas primeiras posições. Dá até a impressão que diminuiu a água um pouco. A impressão que diminuiu a chuva. Vamos ver o Mansell. Ele vem pro retão de novo. É o Mansell para tentar então um pouquinho mais próximo. É aí nesse ponto. Aí que o Mansell teria que tentar aproximação para tentar alguma coisa, mas não dá para pegar o vácuo. Agora vai o Mansell, hein? Agora vai o Mansell. Só que todo mundo bate e o Senna conseguiu ficar na frente, porque o Mansell ia conseguir a ultrapassagem, mas tem carro batido para todo lado. Pode ser que pare a prova. Tem carro batido para todo lado. É ficar de olho, ver se tem bandeira vermelha. O Mansell chegou a botar do lado e tinha ficado com a preferência da curva por dentro, aí começou a aparecer carro batido para todo lado. O Senna foi mais esperto e mergulhou ali. Aí ele começa a pegar retardatário. Mika Häkkinen é quem vem na frente dele com o Senna. A bandeira azul para Mika Häkkinen. Ali os carros batidos, tem um Lambo ali batido. Do lado de cá uma da Lara. Eles estão demorando muito para tirar aqueles carros, hein? Porque a posição é muito perigosa devido à falta de visibilidade ali. Quer dizer, agora diminui o perigo porque os pilotos já sabem que tem carro ali. Mas nessa volta em que todos passaram, você vê na tentativa do Mansell, como o Mansell estava exatamente fora do traçado, ele ia dar de frente ali num dos carros. Aí então o Senna passa a ter um pouco mais de vantagem, que o Mansell se enroscou um pouco com o Mika Häkkinen. O Senna passou logo na reta, o Mansell não conseguiu fazer ultrapassagem na reta, depois vem a chicane, com isso ele se enroscou ali com o Mika Häkkinen e Senna passa a ter uma vantagem. Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese e Morbidelli. O Schumacher já fez a sua graça, e também não é de estranhar nessa pista molhada. Aí você vai vendo Ayrton Senna firme na primeira posição. Thierry Moutsen, que foi o vencedor na chuva em 89 e que largava no meio do pelotão, o Thierry Moutsen, e que poderia fazer uma bela corrida porque é um piloto também muito seguro na chuva. Thierry Moutsen abandonando a prova. Eu falava da Dallara, mas o Rubinho Barrichello, que está aqui acompanhando com a gente, o campeão inglês de Fórmula 3, dizia, olha, acho que é o Alesi. Dá realmente a impressão de que é o Alesi essa altura, que não passou, e o Alesi que ficou ali na reta. Com a Ferrari número 28. Falta ainda a confirmação, mas dando toda a pinta de ter sido o Alesi quem ficou ali na reta. A vantagem de Senna para Mansell. Senna faz a ultrapassagem em cima do Comas, que praticamente parou.
leva vantagem de colocar outra vez entre ele e Mansell um carro, um retardatário, Henrique Comas. Nelson Piquet passa na quarta posição. Então Berger é o terceiro, está logo ali atrás. Depois vem o Piquet na quarta posição. O Patrese é o quinto colocado, o Morbidelli é o sexto, o Pirro é o sétimo. Esses 7 que completaram essa volta. Portanto, Senna, Mansell, Berger, Patrese, Piquet, Patrese, Morbidelli são os 6 primeiros colocados e Maurício Gugelmin está na 10ª posição. Olha só, tem carro de serviço na pista, essa coisa é uma falha. Olha lá o Schumacher ali. O carro do Schumacher ali parado. E olha só como o Mansell já se aproxima outra vez de Ayrton Senna. Senna tem que fazer uma corrida com muito cuidado, porque como o Mansell tem o carro com muito mais estabilidade, ele tem que ir administrando. Chega, aí que sai de frente de todo jeito ali o carro. E é enjoado quando sai de frente assim na água. Aí o Senna vai para tentar a ultrapassagem na reta, aí é que ele tem que tentar. Olha, quando ele faz essa ultrapassagem, ele já vai colocar, ele vai arriscar para tentar duas. Não conseguiu antes da chicane. Para colocar 2 carros entre ele e o Mansell. O Moreno que está ali na frente dele. Ele já sai da chicane, já faz a ultrapassagem. Exatamente em cima de Roberto Fuco Moreno. Então ele deixa 2 carros entre ele e Mansell. Agora o Mansell já recuperou a posição. É Moreno quem está na frente de Mansell, repare. Ele passou o Blundell, depois passou o Moreno. O Berger é quem tem o traço e passou ali na 3ª posição. Ainda não aparece Piquet, que é o 4º colocado. Ainda não apareceu. Esse é Henrique Comas. Próximos mesmo só os 3 primeiros. Ayrton Senna em primeiro, Mansell em segundo. E a 3ª posição de Gerhard Berger. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 91, oferecimento Fortificante Biotônico Fontoura, Biscoito São Luís Nestlé, do seu posto Esso, Brahma Chopp e Samoa. Aí você viu ali o Senna passando de novo, o Mansell outra vez junto, ali o Berger. E naquele ponto você viu mais um carro rodando. É um outro problema constante na chuva, olha só. Sabe o que é isso? Ó? É rodada na reta, ó. É rodada na reta. Já perdeu o bico, porque já deixou o bico pelo caminho. Aí o Cap conseguiu desviar para fazer ultrapassagem, mas tem também o problema do aquaplane naquela reta. O aquaplane o que é? É quando se forma um lençol de água em cima do asfalto, e mesmo com as ranhuras do pneu biscoito, do pneu especial de chuva, de tal forma é a água, olha só, viu? Ele aquaplanou ali e meteu o bico direto na parede. Então o pneu perde o contato total com o asfalto. Ele passa a existir essa camada de água entre o pneu e o asfalto. Chega um determinado momento que não há o contato do pneu com o asfalto, vem o aquaplane. Ele fica aquaplanando ali e aí não tem jeito, o carro vai pro lado que quer. Ele perde a aderência totalmente e foi provavelmente o que aconteceu com os outros 2 que bateram ali. E já estavam naquele mesmo local. Isso a gente fica falando aqui pela teoria. Eu queria saber pela prática. Vou aproveitar o Rubinho Barrichello está com a gente, para ele me dizer como é que é essa sensação do aquaplane. Isso que você viu aí acontecer aí com o Martins, que ele está andando com o bico do carro para um lado, de repente o bico aponta para o outro, ele achou uma parede no caminho dele. Bom, Galvão, essa é a parte mais difícil da chuva, né? Eu acho que o que está acontecendo também com o Senna, o problema dele é que o carro dele pode estar um pouco baixo, então a possibilidade de aquaplane é maior ainda, né? Porque o carro está muito mais perto do chão e ele perde a aderência muito mais fácil. E é realmente o maior problema da chuva, principalmente na reta, e com a potência de 700 cavalos, você bota a potência, o carro escorrega e vai direto para o muro. E olha, deve ter mais uma coisa ali. Deve ter óleo misturado naquela água, porque bateram tanto ali
que é normal até que tenha rompido algum reservatório, deve ter óleo misturado naquela água ali. E você viu a mão de obra que o CAF está dando aí pro Senna. Já se atrapalhou o Ayrton apontou de um lado, apontou do outro, não conseguiu passar. E o CAF atrapalhou de todas as formas. Ele não conseguiu entrar junto na reta. Isso quer dizer que vai chegar na chicane atrás. Olha aí, vai perder tempo de novo e o Mansell vai encostar com isso. É praticamente uma volta inteira atrás do CAF, que deve estar alucinado aí nessa água sem saber o que fazer. Agora o CAF abriu. O Senna passou, ele volta na frente do Mansell. Ele volta na frente do Mansell. O Mansell passou um susto maior do que o Senna, mas perdeu menos tempo. Passou um susto maior do que Ayrton Senna, mas acabou na vantagem, acabou no lucro, porque acabou perdendo menos tempo. Nós estamos nos aproximando dos 20 minutos de prova. Eu repito, prova para 2 horas. Nós estamos nos aproximando dos 20 minutos de prova. Daqui a pouquinho eles vão chegar na Brabham, na reta. Não é Brabham carro não, na reta, no Jack Brabham. Olha o Mansell. Mas aí é só aviso, aí é só para perturbar, aí é só para tirar a concentração, é só para tentar provocar um erro, porque ele não tinha como colocar ali. Depois dessa reta, olha só, você viu ali, foi aquaplane de novo. Outra vez na reta, aquaplane outra vez. Descer essa reta aí, você entra onde tem o aquaplane, onde tem água e ainda tem óleo. Aí com todo cuidado, e aquele cair, isso é um defeito, isso é uma falha desse circuito de rua de Adelaide. Por quê? Porque em Mônaco o carro bateu, demora um minuto, vem um guindaste daquele, pega o carro e leva embora para casa. Aí é um problema, você viu que os carros estão batidos, tem carro de serviço na pista, tem caco de carro na pista, e eles continuam passando por ali. Senna continua sustentando a ponta, com toda a dificuldade, usando de toda a sua habilidade com a pressão ali de Nigel Mansell. Senna vem para completar mais uma volta, sempre que joga a marcha, que bota a potência, o carro balança, a frente balança. Mansell outra vez fugindo do spray de água ali. E olha como ele voa na freada das curvas de baixa, como ele vai como tem o carro mais no chão, como ele vem para cima do Senna. Senna e Mansell que são os primeiros colocados, Berger na terceira posição, Piquet na quarta posição, depois vem Patrese. São os primeiros colocados, nós passamos dos 20 minutos de prova, no total de 2 horas. São as retas e curvas do circuito de Adelaide, mais uma vez, trazendo emoções. É uma corrida que, depois de 86, quando o título foi decidido aí, e estavam na briga pelo título, Nigel Mansell, Nelson Piquet e Alain Prost, e acabou com o estouro de pneu de Mansell, com a necessidade de Piquet trocar os pneus. O Prost, que tinha rodado, com isso tinha lixado os pneus, acabou dando sorte, veio para fazer a troca e acabou sendo campeão. Quando ele conquistou o seu segundo título mundial, depois disso, o campeonato chegou sempre decidido, ele sempre decidiu no Japão. Em 87 em favor de Piquet, 88 em favor de Senna, 89 em favor de Prost, 90 em favor de Senna e agora 91 novamente em favor de Senna. Mas, mesmo com o título decidido, sempre foram muitas as emoções nesse circuito. E agora em 91, repetido 89 debaixo d'água. Você viu, confirmou ali as 6 primeiras posições, sem alterações. Nas 6 primeiras posições, o Piquet sustentando a 4ª posição, mesmo com a rodada que deu. Olha o Mansell como escorregou, como trouxe bonito de volta. Moreno está na 16ª posição, você viu que ficou de lado ali na chicane o carro de Senna. Mas a volta mais rápida agora. 1:42.545. Que diferença para 1:14.041, que foi o tempo da pole position. 1:14.041, o tempo da pole position. 1:42 debaixo dessa água toda. Para que se tenha aí uma ideia, a volta mais rápida de corrida é 1:18.203 do Nigel Mansell. 1:18.203. Eles estão andando, fazendo volta mais rápida na chuva agora em 1:42. Você pega uma corrida de 1h49 minutos, bota essa diferença, vê que não chega nem perto das 81 voltas no limite das 2 horas. Você viu ali Ricardo Patrese, que vem na 5ª posição, e o Morbidelli atrás dele, que é o 6º colocado. Tá bem o Morbidelli, desde os treinos, tá bem na Ferrari nessa sua
participação na Ferrari depois da demissão do tricampeão mundial, Alain Prost. Todos sabiam que a coisa não ia durar, não ia dar certo, não havia mais entendimento, não havia mais como sustentar o casamento de Prost com a Ferrari. Prost foi sumariamente demitido pela Ferrari, de forma talvez deselegante, avisado pelo telefone, pelo menos essa foi a versão oficial. E o Morbidelli, por ser piloto de testes, foi convidado para fazer essa corrida. E aí criou até uma surpresa e uma expectativa maior. Por quê? Porque já praticamente se dava como certo a saída de Prost, mas também começava a se dar como certo a contratação de Ivan Capelli pela Ferrari. E por que o Capelli não foi chamado para fazer essa prova? Se o Capelli está a pé, se o Capelli teve que dar o lugar no carro dele, na Leighton House, para o Wendinger, o piloto austríaco. E o Capelli ficou quietinho, deu lugar porque a equipe estava devendo muito dinheiro para ele. Ele chegou à conclusão que era melhor não correr, aceitar para receber o dinheiro dele da Leighton House. Mas então o Capelli estava aí para assistir a corrida. Por que não foi chamado pela Ferrari? Aí começam as especulações. Esse é o fator principal que gera as especulações em torno do nome de Piquet. Porque a Ferrari realmente deve estar vivendo essa dúvida. Se ela tem algumas opções de pilotos italianos, mas tem em Jean Alesi um piloto que entrou numa fase decadente, quer dizer, não é mais aquele piloto promissor, pelo menos nesse ano que ele fez pela Ferrari, não foi aquele piloto promissor que era do tempo da Tyrrell. Então fica aí a dúvida aí. Com certeza existe na Ferrari essa discussão. Há uma corrente favorável à contratação de um piloto experiente como o Nelson Piquet e que realmente deve ser bastante necessário a essa fase de Ferrari. Ainda a respeito da Ferrari, vale dizer que realmente, olha aí, soltou o fundo do carro do Patrese, soltou um spoiler. Não, ele tá carregando o spoiler de alguém. Ele passou por cima do spoiler de alguém, está carregando ali o spoiler de alguém. A asa dianteira, dá a impressão de ser a asa dianteira do carro de alguém. Exatamente, não é a dele, porque a dele está ali direitinho, dos dois lados. Ele passou em cima do spoiler naquele... Olha o outro rodando ali. Olha só, deixa eu ver ali embaixo, quer ver? Olha lá, ali. Ele está carregando a asa dianteira do carro de alguém. Olha o Mansell. Nigel Mansell. Alboreto rodado ali. Nigel, o Leão achou a parede dele no caminho. Nigel Mansell vai na parede. Aí Nigel Mansell. Você percebe que nesse momento, como aumentou demais a chuva e o Mansell não percebeu. Exatamente no momento que o Mansell bateu, rodaram uma Minardi, rodou a footwork do Alboreto e teve esse problema do Mansell. A chuva apertou bastante agora. E olha, eu não sei nem se o diretor de prova não vai... Olha o Berger. Vai que dá, Berger, vai que dá. Olhou, procurou, não deixa morrer. Vai em frente. Olha, não dá para continuar correndo, hein? Não dá para continuar correndo. É uma coisa irresponsável a essa altura por parte do diretor de prova. Você viu ali o Patrese, tem carro na pista. É uma coisa irresponsável, porque a chuva aumentou demais, o piloto não está enxergando nada e ele passa numa volta, ali está certo, está molhado, mas não está empoçado. Na outra ele vem com uma poça d'água do tamanho do mundo, porque aumentou a chuva. Nós estamos com 28 minutos de prova, quer dizer, olha o Ayrton Senna fazendo sinal, ele passa no box fazendo sinal para o diretor de prova, ele passa no box fazendo sinal. O Berger saiu de novo, você viu que o Berger rodou numa curva e já está fora de novo. Ele faz sinal para parar, ele pede com a sua autoridade de tricampeão mundial, ele pede com a autoridade de 32 vitórias, e aí está a bandeira vermelha. Com a autoridade de tricampeão mundial, ele faz sinal ali para parar, porque é um absurdo correr nesse sentido. É um absurdo. Ele não sabe ainda que já deram a autorização, então ele continua insistindo no seu pedido, mas já parar, quer dizer, interromperam, não quer dizer que a prova se encerrou. Não há bandeira quadrilha. E o Berger, você vê o Berger que vinha em segundo lugar depois da batida do Mansell? Olha só,
Mas olha só o que acontece aí a essa altura. Já tem a bandeira vermelha, mas nessa altura o carro também não tem que estar entrando ali não, tem que esperar os pilotos recolherem os seus carros. Você viu ali o Morbidelli atrás do carro de serviço? Tá aí a bandeira vermelha. A bandeira vermelha significa a interrupção da prova. Ela significa a interrupção da prova. E agora eles vão ver o que acontece ali. Tem a bandeira branca lá embaixo de carro de serviço na pista, tem a bandeira vermelha determinando a paralisação. Olha o Berger, ele tinha acabado de rodar, olha aí. Ele vai, tenta, foi na curva onde Ayrton Senna bateu na prova de 1990. Tem, o Mansell tá machucado, hein? O Mansell tá machucado ali, tá saindo apoiado. O Dr. Sid Watkins, aquele de vermelho ali, é quem está apoiando o Mansell, que é o responsável médico pela Fórmula 1, aí aquele de boné ali, o Dr. Sid Watkins, ele está apoiando o Mansell, que foi para a ambulância, deve ter sido algum problema na perna, mas nada mais sério, porque ele vinha andando, mancitolando, mas vinha andando. Então, os carros estão todos ali na pista, a prova foi paralisada, você via que o Senna fazia sinais pedindo a paralisação da prova, ele estava em primeiro, já não tinha mais o segundo que era o Mansell, já não tinha mais o terceiro que era o Berger, o Piquet vinha para assumir essa segunda posição, a prova ficou aí paralisada e vamos ver o que vai ser determinado pela direção de prova a essa altura, o que vai ser determinado pela direção de prova. Rubinho Barrichello, o que você imagina que possa acontecer aí a essa altura? O Patrese vai pro box, tira o capacete, eu acho que não tem a menor condição de se correr na pista desse jeito. Sem dúvida nenhuma, agora com essa chuva não tem nenhuma possibilidade, o Senna realmente implorando para que parasse, agora o Patrese brigando ali, realmente é impossível, e eu acho que agora tem que esperar realmente meia hora para ser decidido tudo, né? O que diz o regulamento é esperar meia hora para ver se a chuva passa, se a chuva melhora, se tem condições de realizar a corrida, e aí aquela história, ficam duas baterias, a soma de tempos e faz-se a conta no final. A primeira vitória do Prost, aliás, a primeira vitória da carreira do Prost aconteceu assim. O Piquet estava na liderança, a prova foi interrompida. Na volta, o Prost ganhou a segunda bateria com tempo suficiente para que na soma dos tempos ele deixasse o Piquet em segundo. A prova foi interrompida na 16ª volta, de um total previsto de 81, quer dizer, não foi cumprida o primeiro quarto da prova. Isso quer dizer que se houver uma interrupção, no caso da interrupção, ela tem que continuar e não há meios de fazer uma contagem pelo total de pontos no caso de a chuva não parar e a prova tem que ser definitivamente encerrada. Aí o Ayrton Senna, você viu o Patrese que parecia muito irritado, ele discutia no box e ele saiu ali, a assessora de imprensa da Williams, que saiu com o guarda-chuva junto dele, ele fez sinal, saiu correndo, sem dúvida nenhuma. Pelo box, talvez querendo saber alguma coisa do Mansell, mas ele me pareceu, acima de tudo, irritado. O Senna vai ali, conversa com... Olha, o Senna dá sinal de que ele não quer mais não. Ele dá sinal de que não quer mais. Por conta dele, ele não quer mais. Ele foi ali, avisou. O Patrese está indo para a torre. O Patrese está indo para a torre irritado, porque os pilotos estão irritados. Porque quem faz o espetáculo são os pilotos. Não é o diretor de prova que está lá em cima, que está no seco, que está sem problema nenhum. Os pilotos é que fazem o espetáculo. O Senna foi ali do lado do Morbidelli e fez sinal para ele, que dá mais ou menos para entender que não quer mais saber da corrida. O Patrese irritado, olha, a McLaren fecha o box. O Patrese irritado foi para a torre. Ele foi lá para cima, para a torre. O Patrese, com a autoridade de ser o piloto com maior experiência, com o maior número de grandes prêmios disputados. O Ayrton Senna aí com a autoridade de tricampeão do mundo e com a liderança que ele assumiu realmente, principalmente de forma mais acentuada depois do episódio do Roberto Pupo Moreno com a Benetton, daquela demissão estranha. E tá aí a torre, a direção de prova, os homens lá em cima que já deviam ter interrompido essa prova antes, porque ficam colocando em risco a integridade dos pilotos. Um campeoníssimo aí, o Nigel Mansell, saiu machucado. Isso é um esporte que tem evidentemente a sua dose de risco. Ela faz parte desse esporte, ela faz parte da carreira do automobilista desde o início, desde que ele começa garoto, menino ainda, no kart, é uma coisa evidente. Mas é um esporte, mas se busca um espetáculo, se busca
a mostrar e provar a capacidade de organização de uma equipe, de um piloto, o arrojo, a habilidade, tudo isso, mas é uma coisa insana fazer o piloto correr debaixo de uma chuva dessa, nessas condições, com o muro para todo lado, com o carro dentro da pista, com o carro de serviço. O Patrese deve estar irritadíssimo com aquele destroço que ele achou pelo caminho, que saiu puxando o bico de um carro por baixo do seu carro. Imagina o acidente que poderia ter tido o Patrese ali, numa reta onde eles chegam, vamos dizer, 297, que na chuva cheguem a 285, 280, e você achar um pedaço de carro pelo seu caminho. O Senna deixou claro que não quer continuar. Ele está dando entrevista agora ao ex-campeão mundial de motociclismo, Berrettini. Olha o prejuízo que é dado para as equipes, né? No final de